Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Feliz e abençoado Pentecostes para você e sua família. Aqui no canal teremos a missa comigo às 10 da manhã, diretamente da nossa Catedral de Formosa, encerrando a Folia da Roça, com a presença do Padre Jesus, que é o nosso vigário-geral e responsável pelas folias, pela pastoral dos foliões na diocese, e outros sacerdotes. Às 18 horas, nós teremos o encerramento da Festa do Divino, também transmitida aqui no canal, diretamente da nossa Catedral. A Festa do Divino aqui da cidade. Agradeço imensamente a todos que colaboraram com esta festa, que ajudaram o Padre João, o Padre Jesus e suas equipes a realizar um Pentecostes maravilhoso. Bem, queridos irmãos e irmãs, amado ouvinte do nosso programa, hoje é o grande dia, a plenitude do tempo pascal. Celebramos Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja nascente. A alma da Igreja é o Divino Espírito Santo. Sem ele, todo esforço espiritual se torna árido e sem fruto, estéril. O nosso caminho é o caminho do Espírito. E no dia de hoje nós vamos meditar sobre o discernimento espiritual, que é um carisma do Espírito Santo, que nos leva a compreender a voz do Espírito Santo em nós. No Evangelho da missa do dia de hoje, João 20, 19, 23, o ressuscitado aparece aos discípulos, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nesse gesto de sopro, recordamos o sopro da criação em Gênesis e compreendemos que aqui Deus está recriando a humanidade no poder do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho dessa transversalidade do Novo e do Antigo Testamento. Lá na obra da criação, Deus sopra no boneco de barro que toma a forma de gente. Recebe de Deus o hálito vital e torna-se um ser vivente, que depois vai ser desconstruído pelo pecado. E aqui em Pentecostes, todo o mistério da graça divina em Cristo é focado na recriação da humanidade, através do poder de Pentecostes, através do poder do Espírito Santo. Por isso que quando nós fazemos a experiência do Espírito Santo, a experiência do batismo no Espírito Santo, nós somos recriados. A presença do Espírito não é somente um consolo. Ele nos transforma e nos capacita a discernir, a distinguir o que vem de Deus, o que vem de nós mesmos e o que vem do maligno. O discernimento espiritual é analisar a nossa vida sob o ângulo desses três espíritos. O meu, que nasceu pagão, o Espírito de Deus, que recria a humanidade, e o Espírito do demônio, o Espírito do mal, que quer nos quebrar a fé e a unidade com Deus. Então, o discernimento, ele é muito importante para que nós possamos navegar no meio dessas vozes interiores, discernindo qual a voz que eu devo seguir. Santo Inácio de Loyola, mestre do discernimento, ensina que há três movimentos interiores. O Espírito de Deus, que me conduz à paz, à humildade e à fidelidade. O Espírito de Deus. O espírito humano, que vacila entre a luz e a sombra. O nosso espírito é fraco. Sem a força divina, não vai muito longe.
E o espírito maligno que gera inquietação, orgulho, desobediência, impaciência, pressa e confusão na nossa vida. Que coisa triste, que coisa deplorável. O discernimento espiritual, meu prezado ouvinte, é, portanto, a capacidade dada pelo Espírito Santo de escutar a voz de Deus no meio do barulho das nossas emoções e das tentações do demônio. No meio de toda essa confusão, essa balbúrdia que os homens produzem, que o nosso interior machucado produz, também as tentações do demônio, nós precisamos escutar a voz de Deus. O Espírito Santo nos fala com mansidão, mas com autoridade. O inimigo, ao contrário, grita, apressa, pressiona. O Espírito Santo convence, ilumina e pacifica. Quando nós estamos sob o ataque do diabo, são coisas terríveis. Por que você não suicida? Por que você não mata essa pessoa? Por que você não denuncia isso, não faz aquilo? Por que você não comete a corrupção? Por que você fica vendo tanto dinheiro e você não rouba? Ah, se o povo que está no governo, nesse desgoverno, pudesse escutar o Espírito Santo, não roubaria dos nossos velhinhos, não desviaria dinheiro dos projetos e não avassalaria em gastar tanto, desnecessariamente, o dinheiro do povo com tantas bobagens. Isso é falta de Deus. Quando não tem o Espírito Santo, então você tem a confusão. E a confusão, ela sempre faz inclinar a carne para aquilo que não é de Deus. O discernimento espiritual é esta capacidade que Deus nos dá de escutá-lo no meio de tudo isso. E o Espírito Santo, ele traz essa calmaria ao nosso coração, essa mansidão à nossa alma e vai nos iluminando, nos convencendo do pecado e pacificando o nosso coração. Ao contrário, o demônio é só miséria e o nosso espírito humano é só orgulho e bobagens. Então, o cristão verdadeiro, ele escuta a voz do Senhor. Santa Helena Guerra, que recentemente foi canonizada, tida por São Pio X como a apóstola do Espírito Santo, que influenciou muito o ministério do Papa Leão XIII, dizia com firmeza: a ausência do Espírito Santo é a causa de todos os males. Sua presença é o remédio para todas as doenças da alma. E advertia: sem o discernimento do Espírito, os homens se tornam cegos que guiam outros cegos. Mas não é isso que nós estamos vivendo nos nossos tempos? E o Santo Evangelho de hoje nos dá um critério seguro. Jesus sopra e envia. O Espírito é sopro e missão. Se o impulso interior que sentimos nos conduz à fidelidade, à caridade, à entrega, ao perdão e à comunhão com a igreja, então é o Espírito Santo que está manifestando. Mas se nos leva à vaidade, à divisão, ao juízo, à autossuficiência, então é outra voz, não é a voz do Paráclito. São Basílio Magno, no século IV, dizia: assim como o olho sadio percebe a luz, a alma pura reconhece a voz do Espírito. Para discernir, é preciso estar em ação de graças, ou em estado de graças. Quem vive mergulhado no pecado perde a sensibilidade da alma. Por isso, a confissão frequente, a oração silenciosa e a direção espiritual são meios indispensáveis para o nosso crescimento espiritual. Meu prezado ouvinte, que neste Pentecostes supliquemos ao Espírito Santo o dom precioso do discernimento, que ele nos ajude a não confundirmos nossas paixões com inspirações, que saibamos discernir os falsos entusiasmos que vêm do inimigo
e os impulsos verdadeiros que nos conduzem à cruz e à ressurreição. Assim seja. Amém. A antífona de entrada da missa do dia, dessa solenidade de Pentecostes, traz para nós sabedoria 1:7. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele que abrange todo o universo, conhece também cada palavra. O Espírito Santo, ele é onisciente, onipresente, é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade que vem a nós do coração do Pai e do coração do Filho, para nos ajudar a viver uma vida de discernimento. É o que nós queremos pedir nesta manhã. Senhor, dai-nos a graça do discernimento. Discernimento correto para o bispo, para o padre, para o pai, para a mãe, para o professor, para as autoridades. Todos nós precisamos abrir nossos corações ao discernimento espiritual. Nós precisamos escutar a voz do Espírito. Pentecostes é uma graça, é o fogo divino que incendeia os nossos corações para que na seara dele, na sua santa igreja, nós possamos ser tudo, ser graça, ser bênção, ser paz. Que este momento de Pentecostes nos ajude enormemente a resgatar a nossa crisma, o nosso batismo, a resgatar os dons, os carismas que o Espírito Santo mergulhou em nós e que por causa da nossa frieza, do nosso pecado, das nossas mediocridades, nós esquecemos. Abra seu coração, participe ardorosamente da Santa Missa hoje. Se tem qualquer evento de Pentecostes na sua paróquia, na sua comunidade, participe e se deixe tocar pelos ditames do Espírito Santo e pergunte para ele: como devo discernir melhor a minha vida e o meu peregrinar sobre este mundo sob o olhar do teu amor. Assim seja. Amém. Vinde, Espírito Santo, dai-nos luz para discernir o vosso querer. Que possamos distinguir a vossa voz entre todas as vozes. Livrai-nos do engano espiritual, da vaidade disfarçada de piedade, da mentira investida de aparência de bem. Fazei-nos dóceis à vossa condição, perseverantes também na verdade, e prontos para seguir Jesus até o fim de nossas vidas. E que Maria Santíssima, a Imaculada nossa excelsa padroeira, trono da sabedoria e esposa fiel do Espírito, nos ensine a guardar, discernir e obedecer como ela, que foi a primeira discípula do Espírito e a mãe do cenáculo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia de Pentecostes para você, que nós possamos fazer essa grande experiência do discernimento espiritual, não somente hoje, mas sempre. Assim seja. Amém.